A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus. Como eu havia dito, nós estamos fazendo uma série de vídeos falando sobre Apocalipse ou escatologia. É um tema que as pessoas têm muita curiosidade, porém acontece diversos erros, equívocos gigantescos sobre a interpretação de Apocalipse. Eu até acredito ter pronunciado, para entender Apocalipse, eu vejo o Apocalipse como uma porta e aquilo que vai abrir Apocalipse é o livro de Daniel. Ele é a chave. Para você que não assistiu o vídeo que falamos, o primeiro vídeo, acredito que são 2 ou 3 vídeos atrás, tem o tema Apocalipse e Escatologia. Nós estávamos falando sobre o significado da palavra escatologia, demos uma pequena introdução, um pano de fundo, e eu vou contextualizar aqui de uma forma bem breve o que foi falado no vídeo anterior, ou melhor, o ponto que paramos, para que a gente possa dar continuidade. O ponto que paramos é justamente daqueles que morreram. Antigo Testamento antes de Jesus Cristo. Para onde esses mortos iam? Biblicamente falando, o espaço era chamado de Hades ou Sheol, e esse espaço ele era limitado por um abismo. Ele estava separado por um abismo. Você imagina que posso fazer aqui uma pequena comparação. Do lado direito da minha mão aqui está o paraíso, o lugar do descanso dos justos. Aqueles que morreram antes de Jesus Cristo iam para o lugar chamado, lugar de descanso, chamado Seio de Abraão, mais conhecido como Seio de Abraão. Mas na nossa linguagem de hoje, as palavras vão se modificando, a gente gosta muito de falar de lugar de descanso, mas anteriormente era chamado de Seio de Abraão. Aqui do lado esquerdo, Sheol, Hades, ainda no mesmo espaço, está aqui o abismo no meio. Esse lugar aqui é o lugar do tormento, para aqueles que não morreram em Cristo, ou aqueles que não morreram no Senhor. Então eles estavam aí separados no mesmo espaço, porém esse lado era bom, esse lado era o lugar de tormento, mas um não poderia passar para o lado do outro. E faço você lembrar até do que tem aqui nos evangelhos, Rico e o Lázaro. Acredito que você já tenha escutado falar sobre essa parábola. Um estava do lado do tormento e pedia para que o outro tocasse apenas a ponta da sua língua com uma gotinha de água, porque lá era muito quente. Aqui nós estamos falando sobre Bíblia, nós estamos falando sobre o que tem nas Escrituras, o verdadeiro e genuíno Evangelho. Aqueles que morreram antes de Jesus iam para esse lugar. Porém, aqueles que morreram depois de Jesus, vou fazer agora um panorama aí para você lembrar. Quando Jesus estava na cruz, ao lado daqueles 2 ladrões, e um estava atormentando, mandando com que ele descesse da cruz, enquanto o outro tentava defender Jesus. A gente merece estar aqui, mas ele não. E o Senhor olha para aquele ladrão e ele pede, ele faz uma petição. Lembra-te de mim, Senhor. Ele disse, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Agora, aqueles que estavam no seio de Abraão, eles se encontram com Jesus, eles se encontram com Cristo. O seio de Abraão é antes de Jesus. E agora, aqueles que morreram no Senhor, ou morreram em Cristo, se encontram com o próprio Cristo. Amém. Especificamente, a gente vai falar sobre esse vídeo a respeito do estado dos justos falecidos. Não vamos adentrar tanto detalhe dos ímpios, mas mais dos justos falecidos. Há muita dúvida do que acontece após a morte. A gente vai encontrar vídeos aí na internet, no YouTube e em vários outros canais a respeito de pessoas relatando sobre a sua experiência de pós-morte. Alguém que morreu por 15, 20 minutos e depois voltou. Não cabe a nós julgar se essa experiência realmente ela aconteceu verdadeiramente ou se foi algum estado inconsciente ou do subconsciente ainda do espírito. Mas cabe a nós apenas falar sobre o que há na Bíblia. E há alguns relatos que eu estava vendo há uns dias atrás a respeito dessas pessoas que tiveram dessa experiência, e também ela é colocada aqui na Bíblia. Mas eu vou falar apenas dessas pessoas, tá certo? O que acontece após a morte? Primeiro, a Bíblia diz que do pó viemos e do pó ao pó retornaremos. Então, quando nós morremos,
o nosso corpo vai se desentregar novamente, vai voltar ao pó, e o nosso espírito, ele vai subir. E o que acontece é um estado de consciência. Muitas pessoas pensam assim, olha, morri, não me lembro de nada, ou você não tem nenhum estado de consciência. Na Bíblia fala que nós vamos estar em estado de consciência de existência. Amém? E é da natureza desse estado que a gente vai falar dos justos hoje aqui nesse vídeo para vocês. E aonde vai falar na Bíblia que do pó viemos e do pó retornaremos? Se muitas pessoas acreditam que vieram do macaco. Você pode pegar a sua Bíblia, é até interessante. Se você tiver mais de uma, eu gosto muito da Bíblia Pentecostal, da King James, da Thompson. Eu não sei qual a Bíblia você tem em casa. Mas se você tiver 2, 3, pode abrir todas, se você quiser, tá? E você vai vendo a forma da transliteração ou até mesmo a atualização das palavras, se elas foram modificadas ou não. Em Eclesiastes 12:7 diz assim: e ao pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Amém. Então, os justos estão com Deus após a morte. Você vai encontrar isso realmente em Eclesiastes, capítulo 12, verso 7, que diz que o espírito volta a Deus. Acha-se repetida essa passagem também no Novo Testamento, em Filipenses 1:23, onde Paulo falou de partir e estar com Cristo. Amém? Então agora vamos falar sobre os justos estão no paraíso. Então, conforme Apocalipse 2:7, aquele que vencer, né? Aquele que passar por todo o sofrimento, por toda a prova, por tudo aqui na terra, aquele que vencer em Cristo e morrer em Cristo Jesus, ele vai ter o privilégio de comer do fruto da árvore da vida, que vai estar no paraíso com Deus. Aonde olha que diz isso? Apocalipse 2:7. Diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Coisa linda. Logo após a morte já comer do fruto da árvore da vida. E a gente pensava que ia passar fome. Os justos estão vivos e conscientes. Os justos desincorporados estão vivos e conscientes. Ainda que no Novo Testamento ensine que há um estado desincorporado durante o intervalo entre a morte e a ressurreição, em parte nenhuma deixa transparecer a ideia de que esse estado seja de animação suspensa ou inconsciência. Várias passagens nos ajudam a compreender isso. Por exemplo, em Mateus, capítulo 22, verso 32, Jesus declarou aos seus saduceus que Deus é Deus dos vivos. E essa declaração foi feita em referência à palavra dirigida a Moisés na ocasião da sarça ardente. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Mateus 22, 32. Eu vou ler aqui porque a gente está falando e a gente lê na Bíblia para provar para você. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim Deus de vivos. Glória Amém. A Deus. Os justos desincorporados estão em descanso. Aí Apocalipse 14:13. Glória a Deus. Essa ideia principal do termo descanso é de refrigério depois do labor, né? Os que morrem no Senhor são descritos como estando num estado de bem-aventurança, porque eles entram numa experiência de regozijo, como sendo refrescados depois das lutas aqui na terra. Lembra do que eu falei no comecinho, que muitas pessoas tiveram uma experiência? Eu estava lendo a respeito de um caso de uma mulher. Eu só vou falar aqui, não vou dizer que é verdade, mostrando novamente, apenas uma experiência. Que ela disse que estava descendo as cataratas, né, as corredeiras, e em algum momento ela se desviou do grupo e ela sofreu uma queda de mais de 30 metros. E ela disse que quando ela fechou os olhos nessa queda, ela só se lembra de estar flutuando, o que lembra a consciência, né? Ela estava flutuando e ela via
as cachoeiras logo abaixo, e depois ela via uma luz. E nessa luz aparecia depois uma montanha como se fosse muitas flores, flores que ela disse que nunca tinha visto antes. E ela disse que estava num lugar de paz. A sensação que ela tinha era que ela tinha voltado para casa. Ela não tinha mais sentimento de angústia, dor ou qualquer outro tipo de sentimento, apenas um sentimento de que estava voltando para casa. E ela disse que essa experiência, para ela, mudou totalmente a vida dela aqui na Terra, depois que ela disse que voltou. Relatos dizem que após a queda, o corpo dela se separou do caiaque e ela passou 20 minutos submersa. Encontraram o corpo depois de 30 minutos e nesse período fizeram ressuscitação. Ela já estava fria, já estava gelada e já estava ficando roxa. Não havia mais pulso, o coração havia parado de bater. E tem uma voz que ela diz que quando chega próximo a essa voz, uma pessoa aparece para ela e diz que ainda não há a hora dela partir, que ela tem que voltar. E ela volta, ela sente ser puxada de volta, ela está na cachoeira e retorna ao corpo. Quando ela acorda, aí ela sente todos os ossos quebrados, né? A experiência que ela teve naquele momento, debaixo da água de quase morte. Eu não vou dizer e não vou julgar que o que ela não vivenciou é verdadeiro ou vem de Deus, mas diz aqui na Bíblia que o espírito que morre em Jesus, ele está consciente, então ele tem a consciência, e ele também há um estado de refrigério, de regozijo, porque é a sensação de que está voltando para casa, para o nosso lar. Então, os estados dos ímpios falecidos, falamos até agora dos estados dos justos falecidos, e agora vamos falar do estado dos ímpios. Deixa eu só ler Apocalipse. Apocalipse 14, 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Sabe o que eu lembro? O que Paulo diz no final da sua chamada, no final do seu ministério. Combati o bom combate, então ele vai trazer muita fadiga, muito cansaço. Acabei a carreira, ele terminou tudo aquilo que ele foi chamado para fazer, ele realizou, ele executou, e executou de uma forma perspicaz, e agora ele guardou a sua fé, pois as suas obras os acompanham. Forte. Amém. E vamos falar agora sobre os ímpios. Pode já procurar Lucas 16, 23. A passagem no Novo Testamento que trata dos maus e injustos no estado desincorporado são menos numerosos do que o que se refere aos justos. Porém, as poucas que se relacionam com esse tópico conduz a várias conclusões. Os ímpios falecidos estão separados de Deus. Diz assim: no inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Essa é justamente a parábola que eu citei aqui no começo. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 16, começa lá no verso 19 e termina no 23. O rico e o mendigo. Lembrando que os ímpios falecidos, separados de Deus, eles estão vivos em espírito, conscientes e reservados para o castigo. Onde diz, 2 Pedro 2,9, e estão num lugar fixo. Você vai ver isso em Lucas 16, 23. Seria interessante você estar sempre acompanhando aí, eu estou citando os versículos para você. Se tiver interesse, vai ler, confere com a gente tudo que está aqui, a gente está tentando passar para vocês. O céu e o inferno. Algumas pessoas não acreditam no céu, outras pessoas não acreditam no céu, mas não acreditam no inferno. Muitas pessoas creem que Jesus, que Deus é tão bondoso e tão misericordioso, e vai estar sempre perdoando os nossos pecados, e por conta disso todos nós iremos encontrar com Jesus após a morte. Mas isso não é bíblico, tá certo? Há um tempo atrás eu vinha conversando com uma pessoa e ela falou para mim assim, não, o inferno não existe, eu sou pecador, mas eu também falo de Jesus, eu tenho os meus pecados, eu tenho os meus vícios, mas
Eu creio que Deus é tão misericordioso que Ele nos ama tanto, mandou o seu próprio Filho para servir, né? Para dar o seu sangue carmesim pela nossa vida, que Ele não iria julgar, né? E não iria ter o inferno. Né? Então, basicamente, acredita-se no perdão genuíno de Jesus. Mas isso não acontece. Quando se deparamos com coisa assim, a primeira coisa que a gente lembra é de um Deus omisso, de um Deus extremamente irresponsável. Por quê? Imagina que quando você que está assistindo esse vídeo é pai, mãe, eu não sei, ou até mesmo filho, você com certeza tem um sobrinho, tem alguma criança aí na sua vivência. Ela pode ter seu sangue ou não, pode ser até a filha de um vizinho. Você entregaria um veículo na mão dessa criança para que ela pudesse dirigir em uma grande avenida ou até mesmo na rua da sua casa? Obviamente que não. Você seria uma pessoa irresponsável. Deus, ele não é omisso, ele não é irresponsável. O que as pessoas esquecem é que só querem o lado bom da Bíblia, o lado carinhoso da palavra. Se a Bíblia, ela fosse, se eu trouxesse flores, ela seria comparada a um travesseiro, a um descanso, a uma coisa boa, a muito menos, ela não é comparada a descanso não, ela é comparada a uma espada, que ela corta perfeitamente. A palavra do Senhor diz que Ele é amor. Sim, Ele é amor. Até hoje Ele está chamando um outdoor gigantesco, eu te amo. Vem, lança sobre mim os teus pecados, o que você tem, porque eu já paguei, já foi consumado, eu posso te perdoar. Mas as pessoas não querem. O problema é que, não querendo esse amor, você terá que arcar com as consequências disso. Deus é amor, mas também é justiça. E Ele é extremamente justo. Aquilo que eu fizer aqui, prestarei conta com o Senhor. Eclesiastes capítulo 12. E vamos falar agora sobre o lugar que todo mundo quer ir. O céu. Glória a Deus, estou aqui. Amém. A gente pensa que o céu seria algo extraordinário, algo nunca antes visto, algo perfeito. Imagina o seguinte: Deus criou o mundo em 7 dias. Olha as belezas que Ele construiu. Olha para o céu lindo de toda manhã, para a chuva. Olha para os ventos. Olha, até para uma revolta existe algum motivo. Então, se Deus construiu a terra que vivemos hoje em 7 dias, o mundo em 7 dias, imagina o que Ele está fazendo desde a época que a terra foi criada até hoje. Glória a Deus. Imagina quão grande é esse céu. E onde está o céu? Acima das nuvens. A gente fala do campo espiritual, aonde Deus está. O céu é o lugar aonde Deus está. Então, se você ama Deus, se você ama Jesus e quer estar ao lado dele, faça o possível e o impossível durante a vida que você ainda tem. Larga desses vícios, larga dessa vida que você julga que é uma vida injusta, que é uma vida miserável. De pecado. Coloca o teu coração em Jesus, entrega a tua vida para Deus. Reconhece Jesus como teu Salvador, porque Ele é o único que vai salvar a tua vida após a morte. Eu não quero ir para o inferno. Eu quero estar com Jesus. Eu quero estar com um homem maravilhoso, meu Pai, que me criou e me trouxe aqui para a Terra por algum motivo em especial. Não só para reconhecer, por Ele ter mandado o Filho, para dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida, mas também para que nós viéssemos quando chegar no céu, nós pudéssemos ter uma experiência maravilhosa com o nosso Criador, com o nosso verdadeiro Pai, aquele que nos ama acima de tudo, acima dos nossos pecados. Não quer dizer que Ele venha perdoar todos os nossos pecados ou aceitar, mas quer dizer que Ele nos ama incondicionalmente. Uma das coisas que eu gostaria de citar, quando falamos que queremos ir para o céu, não é porque o céu é o céu, mas é porque no céu Jesus está lá. O céu só é interessante porque Cristo está lá. Você que é crente em Jesus Cristo e está assistindo esse vídeo, crê no céu, crê no Senhor, confessou o seu nome ou ainda não, deixa eu falar para você.
O céu só é interessante porque Jesus está lá. Não queira ir para o céu com medo do inferno. Queira ir para o céu para encontrar-se com Jesus. Em Apocalipse, capítulo 21, verso 4, diz: Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Tudo o que você enfrentar aqui na terra, por amor a Cristo, valerá a pena. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Verso 7. E o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será filho. Amém. Glória a Deus. O céu é um lugar real e literal. Entenda o seguinte: então quer dizer que se eu for acima das nuvens eu vou encontrar o céu? Não, nós estamos falando espiritual, o lado espiritual, não é o nosso lado carnal. Não é o que a gente pode ver e tocar aqui o tempo todo, mas é algo que a gente só vai conseguir ver quando estivermos em glória. Este mundo é apenas a antessala do próximo. É como se tu estivesse chegando, passando por um período, num compartimento, e que para chegar ao próximo, a sala principal, onde você vai ser recepcionado, onde você vai ser bem tratado, onde você vai ser amado, você precisa ainda passar por essa porta. Lembrando que a porta para chegar ao céu, ela não é larga, ela não é aberta, não é para todos, ela é estreita. E nem não todos vão passar. passar. Nem todos vão passar. Ainda há tempo. Isso aí você vai encontrar em João 14, 2, 3. A gente vai ver por 2 vezes Jesus chamando o céu de um lugar. Evangelho de João 14, 2, verso 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu não teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Oh, glória! Amém. Apocalipse 7, 9. O céu, como eu havia falado, é um lugar espaçoso, né? Então, como é que seria o céu se Deus fez em 7 dias o mundo? Imagina há mais de 2000 anos o que ele está preparando para nós. Apocalipse 7, 9. Depois dessas coisas, vi e eis uma grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com as palmas das mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Oh, glória! Amém. Queremos estar lá. Tenho certeza que você também. Se prepara para se encontrar com Jesus. Agora a gente vai falar sobre um pouquinho, mas a gente não pode deixar de falar a respeito do inferno. No Novo Testamento há 3 palavras diferentes no grego, que é traduzida pela mesma palavra que seria inferno. Porém, elas têm significados diferentes. As 3 palavras seriam o Hades ou Sheol, o Gena e o Tártaro. Porém, Hades e Sheol do Antigo Testamento é o lugar onde os espíritos dos mortos aguardam a ressurreição. O Gena, por outro lado, refere-se ao inferno em relação ao castigo eterno. É o lugar para onde irão os injustos, os ímpios, após o julgamento do grande trono branco. E o Tártaro era usado para se referir à prisão dos anjos caídos. Quanto ao inferno, é importante saber que, primeiro, ele é justamente a antítese do céu, o oposto do céu. Se o céu é um lugar maravilhoso, esplendoroso, algo que você não tem como especificar, ou falar, ou escrever, ou desenhar, de tão maravilhoso, de tão incrível que ele é, que vai nos proporcionar uma sensação maravilhosa de estar em casa, de regozijo, de cuidado, de amor, de voltar a estar com Jesus, lugar maravilhoso. O inferno é a antítese do céu. Cristo prometeu fazer a sua igreja triunfar sobre o inferno. Isso você vai encontrar em Mateus 16, 18. E no inferno há vida consciente e sofrimento eterno. Você vai encontrar também em Lucas 16, 23.
Lucas 16. Lucas 16, 23. O inferno, a vida consciente e sofrimento eterno. Achei. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. É o mesmo versículo que foi pronunciado na outra. O Deus tem poder de matar o corpo e lançar a alma no inferno. Mateus 10, 28. A indisciplina dos nossos membros pode ser causada de condenação do corpo ao inferno. Não há escape do inferno para o impenitente. O inferno será o lugar de sofrimento e de eterna separação. Olha o que diz Mateus 10, 28. Não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Aí fala do próprio Deus. Ele é o único que tem esse poder. Nós estamos aqui de uma forma bem sucinta. A gente fez pequenas separações aqui, falando justamente sobre o estado presente dos mortos e o estado antes, né? Antes de Cristo. Aonde estavam os mortos antes de Cristo. Então, você que está assistindo esse vídeo, que anotou as referências bíblicas, aquilo que a gente leu aqui, marque na sua Bíblia, se você tiver alguma dúvida, faz um comentário, tá certo? A gente pode, quem sabe, fazer um debate falando justamente sobre o estado dos mortos. Mais uma vez, nós gostaríamos de enfatizar, salientar aqui, falando do céu. Querido, todo mundo quer ir para o céu, mas o céu é um lugar de adoração a Deus. Se a gente não consegue passar 2 horas adorando o Senhor aqui na terra, o que a gente vai fazer na eternidade? É uma das perguntas que deixo aqui para você fazer essa reflexão. Amém? Que Jesus possa falar de uma forma mais esclarecedora ao seu coração através dos versículos que foram lidos aqui. E se ainda está distante do Senhor, por algum motivo se afastou, essa é a oportunidade de você renovar a aliança com Cristo e voltar para os pés do Rei. Amém? Amém. Graça e paz. Graça e paz.